feliz, né, de que durante todo esse tempo Deus sustentou essa igreja, né, o ministério, o pastor Pedro esteve sempre aqui, Henrico nos ajudou, o Flávio, que não está hoje conosco, mas sempre esteve com a gente. E assim, é muito bom estar com vocês, né? Um pouco, essa coisa de vídeo, né? De gravação é um pouco diferente, mas vamos lá. Eu queria trazer como reflexão o livro de Apocalipse, no capítulo 10, né? Que diz o seguinte: então, vi outro anjo poderoso que descia dos céus, a partir do versículo 1. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: sele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive por todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo: não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto. Está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E assim me aproximei do anjo. Ele pediu que me desse o livrinho. E ele me disse: pega e o come. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. E ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, esse texto. Mas antes de começar a reflexão, a gente poderia orar um pouco, pedindo a Deus que nos oriente a sua palavra. Senhor, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que tu nos traz hoje. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove o sentido da tua escritura em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, eu gosto muito de, assim, talvez por ter, desde criança, tido contato com a Bíblia e com o livro de Apocalipse, é um livro assim que sempre me fascinou. Então, até no que eu gosto de assistir na TV, o que eu gosto de ler, isso me atrai, né? Eu gosto, por exemplo, de filmes que falem do fim do mundo, né? Assim, aquelas séries. Eu gosto do Walking Dead, né? Eu gosto, né? E é uma coisa que é marcante, né? E a gente sempre teve, né? Eu me lembro assim, nas igrejas que eu fui membro, nos lugares que eu participei, as pessoas com muita dificuldade de compreender o Apocalipse, né? Liam o livro, até tem gente que ficava com medo, não, nossa mãe, isso aqui, o que é isso aqui e tal. Inclusive, a igreja tem feito alguns estudos sobre o livro de Apocalipse com o pastor Pedro, né, durante a semana. E quem quiser participar, está tendo, né? Está tendo. Capítulo 17. Né? Já houve algumas doses de esperança sobre o livro de Apocalipse e recomendo. Né? Mas, assim, eu entendo que essas dificuldades que nós temos com o livro, né, que é porque o livro ele não fala só do fim, né? Mas ele nos prepara até o fim. Né? Quer dizer, até o momento que o Senhor, de fato, né, tomar as rédeas da história, né? Assim, intervir na história. Ele intervém a todo tempo e ele cuida de nós a todo tempo, né? Mas neste momento, né? Mas chegará um momento
né, em que Deus vai dizer e e a história do mundo, né, vai chegar ao fim e ele vai instituir de fato o seu reino, né? E esse livro é interessante porque é uma visão, né? João teve uma visão, né, sobre o fim, né, e várias visões. Mas se a gente tentar entender ou tentar assim imaginar, vamos tentar imaginar o que João viu, né? Então ele fala aqui: a sua face era como o sol, as suas pernas eram como coluna de fogo, ele segurava um livrinho que estava aberto com o pé esquerdo sobre a terra, né, e dava um alto brado, e tinha 7 trovões, assim, é difícil, né? Assim, eu acho que você tem que ter uma imaginação muito fértil, né? Uma capacidade de imaginar muito grande, né? Uma noção assim é quase artística a visão. Imagina você pintar um quadro, vamos ver o que o João viu, né? E pede assim, manda para um pintor, pinta aí o que está aqui no texto, você pinta aqui. Pintar Jesus então seria terrível. Não, sim, é difícil. Mas eu estou dizendo é o seguinte, que é muito difícil você imaginar, assim, são coisas que ele viu que são quase impossíveis de nós descrever, né? Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Assim, vários intérpretes já tentaram entender o que é isso aqui, o que simboliza isso aqui, mas isso aqui simboliza aquilo ali, mas não aquilo ali. Não, isso aqui simboliza aquilo ali, sim. Então, assim, tem uma dificuldade de entender. Então, em grande parte, né, sendo difícil imaginar, né, mas, assim, e talvez tenha sido difícil para João perceber, né, mas ele tinha um senso profundo do que aquilo estava dizendo a ele. Mais do que ele conseguia falar, mais do que ele conseguia escrever, mais até do que ele conseguia sentir, né? Se nós lermos esse texto com mais detalhes, os irmãos podem chegar em casa e ler ele de novo, ler o que veio antes, ler o que veio depois, né? Vocês vão ver que tem assim, um senso profundo de reverência, de transformação, de comunhão. E chega, assim, o ponto, né, que é interessante, né, porque ele fala de um livrinho, né, e muito tem se dito o que significa esse livro, né. Para algumas pessoas, o livro é a palavra de Deus, é a Escritura, é o Evangelho, né. Mas esse livro, né, ele tem como uma característica, né, e o anjo diz exatamente para o apóstolo João o que aquele livro significava, né? Ele diz o seguinte: olha, você vai comer esse livro. Não, mas peraí, comer um livro? Não, alguém já comeu um livro aqui, assim, comeu um papel, assim, né? Eu estou com um papel e vou comer um papel, né? É difícil, né? Assim, a gente não processa papel, né? Imagina, você tentar comer um livro, imagina uma folha de papel, imagina você escrever, comer um livro, né? Mas, assim, o anjo ordena a João que coma aquele livro. Ele diz mais ainda: olha, esse livro, quando você comer, quando ele estiver na sua boca, ele vai ser doce como mel. Mas à medida que você for deglutindo ele, à medida que você for trazendo ele, né, aquilo for descendo, né, você vai começar a sentir como se fosse amargo, como se fosse uma degustação complicada, né, difícil, né? Assim, às vezes você come algumas coisas pesadas, né? Então é difícil, né, digerir depois. Eu vejo esse texto, e é um texto que sempre me chamou a atenção, eu li e reli ele várias vezes ao longo da minha vida, mas uma palavra assim, que tocou no meu coração em relação a isso, né, é que muitas vezes, né, nós vamos à igreja,
nós assistimos, né? Eu passei na pandemia, eu não tinha esse hábito. De vez em quando eu boto lá no YouTube, ouço um louvor antigo, lá, um louvor lá do Vencedor de Cristo, do Logo. Meu gosto musical é meio retrô, assim, né? Algum louvor de outro lugar, bem retrô, assim, tipo antes de eu nascer, né? Assim, é muito antigo, né? Mas é um louvor que aquilo me toca profundamente, né? E você, às vezes, você lê livros, às vezes você tem experiências com Deus, e aquela experiência, aquele momento que você tem com Deus é como se fosse doce como mel. Muitos de nós aqui estamos andando assim na rua, ou estamos assim às vezes com os irmãos, ou estamos orando com o Senhor, ou estamos vendo um culto, né? Agora lives de culto, várias igrejas colocaram lives, você pode ver a live de uma igreja aqui, depois assiste a gravação de uma outra ali e tal. Mas quantos de nós, ao longo desse tempo, Deus tem nos sustentado a partir desses momentos, né? De que a situação de que são doces para nós, que são profundos para nós, tocam o nosso coração. Por outro lado, né, esses momentos, você tem esse momento, né, mas depois parece que a vida bate em você, né, porque você volta à sua vida normal, com as dificuldades, com os problemas, né, com as frustrações, com as decepções, né, com a nossa rotina, que às vezes é desgastante, é frustrante, e aquilo se torna amargo. Né? Porque muitas vezes, né, eu acho que todos nós aqui, né, em determinados aspectos da nossa vida, nós temos coisas amargas na nossa vida, né? Ou coisas assim que não estão bem resolvidas, coisas que nós estamos orando a Deus há muito tempo, mas não estão se resolvendo, né? E aí você pode achar assim, né? Eu fui enganado, né? O João poderia dizer, não, eu fui enganado. Eu comi uma palavra, né, que era doce como mel, né, mas quando ela desceu, ela acabou comigo. Né? Eu já tenho outra visão. Eu acho que eu vou chegar no ponto que você vai chegar. Né? Mas não é isso. Né? É justamente por esses momentos que são doces, que são profundos, que mudam o nosso coração, que mudam a nossa alma, é que a gente consegue passar pelo resto do processo, né? Que às vezes é árido. Né? Vamos pensar lá, a experiência do povo de Deus no Egito, não do Egito, mas saindo do Egito, né? No deserto, e aí, nossa, que bom se eu estivesse lá no tempo de Moisés, aí eu vi lá o mar se abrir, né? O maná cair, né? Não, peraí, acabou a água. Não, beleza, não, pá, bate na rocha e sai água. Né? Isso é um ponto. Né? Mas era um ponto de você caminhar num deserto, né? De você lutar com a tua própria incredulidade, lutar com a sua própria dificuldade de atender a palavra de Deus. Né? E conviver, às vezes, com a incredulidade das outras pessoas. Né? Você já tem a sua incredulidade natural, você ainda tem com as outras pessoas, isso interage. Né? Você tem os problemas e os problemas dos outros que eles interagem. Né? Mas o fato é que esses momentos que Deus deu ao povo de Israel o sustentaram, né, ao longo daquela jornada, né? Como nos sustentam em nossa vida. Então, assim, talvez, às vezes, a gente falte encarar a vida dessa forma. Deus nos permite determinados momentos onde Ele fala conosco, onde Ele toca no nosso coração, Ele nos enche a nossa alma, para que nós possamos passar, às vezes, os desertos e as dificuldades da vida. Né? Falando em deserto, né? O camelo faz mais ou menos isso. Né? Ele chega lá no oásis, lá na aguinha, lá, ele manda ver na água, né? Ele se enche de água. E aí depois ele consegue sobreviver durante muito tempo sem água. Né? Então Deus nos supre com esses momentos e Ele nos edifica nesses momentos, né? Esses momentos doces que nós temos para que
possamos nos sustentar diante, às vezes, de circunstâncias amargas na nossa vida, né? E o segundo ponto nesse texto, né, o terceiro, na verdade, nesse texto, que ele fala de você comer o livro, né? Tinha um programa na TV que era assim, né? Você é o que você come, né? Lembra? Acho que era na Discovery, numa dessas Discovery. Então ele dizia, não, a sua alimentação é isso aqui, isso resulta para você, né? Nós nos alimentamos, né? Então nossas proteínas, os carboidratos, açúcares, gorduras, né? Vão, né? A gente come aquilo, e aquilo se incorpora, o nosso corpo sintetiza, reelabora aquilo e nós somos isso, né? Nós somos o resultado dessa alimentação e dessas coisas que nós fazemos, né? E aqui ele fala ao apóstolo João para que ele comesse o livro, né? No sentido de que a palavra de Deus, né, é trazida para nós nos nutrimos dela de tal forma, né, que formamos o nosso corpo, formamos o nosso ser, a nossa vida, né? Então, são esses três aspectos que nós gostaríamos de trazer, né, nessa palavra de hoje, né? O aspecto, né, de que muitas vezes aquelas visões de Deus para a nossa vida, como eram as visões do Apocalipse, são maiores do que nós possamos entender, compreender, discernir, perceber naquele momento, no momento que nós vivemos. O segundo, né, é que a palavra nos adverte que nós teremos momentos doces e momentos amargos, né? Que esses momentos felizes, doces, profundos, né, são dádivas de Deus para que nós possamos suportar aqueles momentos, né, onde tudo está difícil, onde é deserto, onde é amargura na nossa vida, dificuldade. E o terceiro aspecto, né, que nós trazemos é que a palavra de Deus tem que ser deglutida por nós, né? É interessante, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula de história do Brasil, né, que quase todas as tribos, né, indígenas aqui dessa região, aqui das tribos tupis, né, elas eram antropófagos, né? Elas comiam pessoas, né? E por que elas faziam isso, né? Porque na concepção de crenças dela, né, elas achavam, né, que ao você abater o inimigo e devorá-lo, você incorporava as virtudes dele, né? Assim, é um negócio assim de doido, né? Mas assim, então, assim, era uma forma assim, então eles achavam que eles estavam honrando o inimigo, que era valente e tal, né? Você eu não quero não, porque você é fraquinho, mas ele sim. É impressionante isso, né? Mas assim. Eu queria o Henrique, mas eu não. Não, você não. Então, assim, é interessante de você essas concepções, né, que se teve no passado, mas a gente traz isso, né, porque quando a gente fala aqui João se alimenta da palavra de Deus, literalmente. É claro que eu não quero que ninguém, vou botar um sol aqui e coma a Bíblia, né? Não vai rolar. Mas, assim, de qualquer forma, né, é que nós nos alimentamos da palavra de Deus, né? E essa é a reflexão que nós estamos para trazer hoje e pedimos que o Senhor toque no coração de cada um.